do dia 15 de setembro de 2014, o sol estava nascendo na ilha de Koh Tao, lá na Tailândia, e uma limpadora de praia estava começando o seu turno. Koh Tao é uma pequena ilha localizada no Golfo da Tailândia, famosa por suas águas cristalinas, praias deslumbrantes e principalmente pelo mergulho. A ilha, cujo nome significa Ilha das Tartarugas, é conhecida por ser um dos destinos de mergulho mais populares do mundo, atraindo milhões de turistas o ano todo. E a ilha mais conhecida da ilha é um estreito de 1,7 km de extensão de areia chamada Praia Sairi. Todos os dias, dezenas de limpadores de praia saem das suas casas para pegar latinhas, sacos plásticos e deixar a praia bem limpinha para todos os turistas visitarem durante o dia. Uma limpadora específica estava andando pela areia quando ela viu que pareciam ser dois manequins deitados, um boiando na água e o outro com a cabeça virada para baixo na areia. Só que quando ela chegou mais perto, ela reparou que não se tratavam de manequins, mas sim os corpos de dois turistas ingleses chamados Hannah e David. O David estava semi-boiando na água do mar. Ele estava sem camisa, com marcas de arranhões nas costas e sinais de afogamento. Já a Hannah estava em condições muito piores. Ela estava semi-nua, com marcas de mordidas nos seus seios e sua cabeça tinha sido dilacerada com algum tipo de objeto pesado, ao ponto que ela tinha ficado irreconhecível. A areia ao redor dos corpos parecia que tinha sido tingida de tinta de tanto sangue que estava no local. A limpadora se desesperou e ela foi correndo chamar o seu empregador e ele sim foi a primeira pessoa a chamar a polícia. Essas não seriam as primeiras nem as últimas mortes a ocorrerem nessa ilha. Tem um motivo pelo qual Koh Tao é chamada de Ilha da Morte. Isso porque muitos turistas morrem lá sob circunstâncias muito estranhas. E hoje a gente vai falar do caso mais discutido. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Dessa vez tomando uma água, porque sabe o quê? São 6 horas da manhã e eu virei à noite. Sim, eu virei à noite. Porque eu estava muito cafeinada? Não, porque eu vou viajar para São Paulo daqui a 1 hora e a minha mala não está pronta e eu tinha trilhões de coisas para fazer que eu não tinha terminado. Então eu tô cafeinada de ansiedade. Enfim, água. Antes de mais nada, vamos conhecer um pouco mais sobre esses dois jovens, a Hannah e o David, e o que levou esses dois a viajarem até Koh Tao. Em 2014, Hannah Witheridge tinha 23 anos e estava cursando mestrado na Universidade de Essex, na Inglaterra. Ela era uma de 4 irmãos e toda a sua família a descreveu como uma jovem divertida, vibrante e bonita, que amava animais. E ela também era super inteligente, ela se formou com honras no seu curso de graduação, ela foi a primeira da sua classe, então além dela ser linda, cheia de amigos, ter uma vida social muito aflorada, ela também tinha uma vida profissional promissora. David Miller tinha 24 anos e tinha acabado de se formar em engenharia civil na Universidade de Leeds, que também ficava na Inglaterra. Ele foi descrito pelos seus amigos e familiares como um jovem brilhante e um artista talentoso. Tanto Hannah quanto David decidiram aproveitar as férias que eles tinham das suas respectivas universidades para viajar para um lugar diferente, explorar novos ares. E eles decidiram que o destino perfeito seria a ilha de Koh Tao, lá na Tailândia. Só que um pequeno detalhe, naquela época os dois não se conheciam. Isso mesmo, eles decidiram viajar para o mesmo lugar, na mesma época, e chegaram na Tailândia no mesmo dia, mas eles não se conheciam. A Hannah foi acompanhada de 3 amigas e o David com 2 amigos. Os dois grupos decidiram se hospedar no mesmo local, um hotel chamado Ocean View Bungalows, e ficava estrategicamente localizado em uma das pontas da Praia Sairi, que era a mais famosa da ilha. E foi lá que o caminho da Hannah e do David finalmente se cruzou. Provavelmente eles se conheceram no restaurante do hotel, talvez no bar, talvez na recepção. Eles tenham começado a conversar e repararam que eles moravam apenas 4 horas de diferença um do outro. Então, desde o primeiro dia, o grupo da Hannah e o grupo do David decidiram se juntar para explorar a ilha juntos. Eles passavam todo dia explorando tudo de bom que a natureza poderia oferecer. E de noite eles iam para bares e baladas juntos. Era apenas um grupo de jovens querendo aproveitar suas férias ao máximo. O que nos leva, infelizmente, ao dia 14 de setembro.
Por volta das 7 horas da noite, a Hannah é vista nas câmeras de segurança caminhando com a sua amiga até um bar que ficava lá por Side Beach mesmo, perto do hotel onde ela estava ficando. É a menina de rosa nesse vídeo que tá aparecendo em tela. Alguns minutos depois, por volta de 7h40, o David passa pela mesma rua com um amigo para se encontrar com o resto do pessoal. Ele é esse cara que tá de azul barra cinza. O grupo conversou bastante, bebeu alguns drinks, algumas cervejas, e foi nesse momento que o dono do bar tirou essa foto aqui para postar nas redes do bar. A Hannah e o David pareciam bem tranquilos, se divertindo com os amigos. Por volta da meia-noite, a Hannah e as suas amigas migram para um outro bar que tinha na região, enquanto o David e os seus amigos são pegos nas câmeras andando ali por umas feirinhas de rua. Daí, por volta das 1h30 da manhã, o David e os seus amigos decidem se reunir novamente com as meninas e eles vão até esse segundo bar onde elas estavam. Em algum momento naquela madrugada, a Hannah e o David decidem partir sozinhos do bar, umas 2h30 da manhã, e eles foram andando até a ponta da praia Side. O local onde a Hannah e o David pararam na praia era tão, mas tão perto do hotel onde eles estavam se hospedando, que não deveria demorar nem uns 2 minutos para chegar no quarto. Era pertíssimo, então talvez eles tenham se sentido seguros demais. E eu digo isso porque o momento que a Hannah e o David se despediram dos seus amigos no bar foi o último momento que eles foram vistos com vida. Os amigos dos dois voltaram para os quartos deles de madrugada e repararam que nem a Hannah nem o David estavam lá. Mas assim, a maioria deles tinha bebido a noite toda, estava embriagado, então assim, eles não deram muita bola pelo fato de que os amigos estavam desaparecidos. Sem contar que os dois eram adultos, pode ser que eles estavam juntos em algum outro lugar. Só que não foi o que aconteceu. Na manhã seguinte, a limpadora de praia encontrou o corpo dos dois jovens e eles tinham claros sinais que foram vítimas de algum tipo de homicídio violento. Principalmente a Hannah, que teve a sua cabeça praticamente dilacerada ao ponto de que não podia mais ser reconhecida. Ela tinha mordidas nos seus seios e também porque ela estava seminua. Depois da autópsia, ficou claro que ela sofreu de abuso sexual. Outro fato curioso que eu encontrei nas fontes que eu estava pesquisando é que no momento que a Hannah foi encontrada, ela tinha um tufo de cabelo loiro nas suas mãos e ela mesma era loira, mas o DNA não batia com o DNA do cabelo, então o cabelo não era nem dela e também não era do David. O David também estava seminu, boiando na água. A sua mandíbula estava quebrada e ele tinha marcas de defesa nas mãos, como se ele tivesse lutado contra alguém. A água também foi encontrada nos seus pulmões, sugerindo que ele estava vivo quando ele entrou na água e talvez ele tenha morrido por afogamento. Na cena do crime também encontraram 3 bitucas de cigarro, uma camisinha usada e uma pá de jardinagem embaixo de uma das rochas que a polícia acredita ter sido a arma do crime. Na época, quando a polícia foi chamada, eles tinham apenas 6 policiais na ilha toda, 6. E nenhum deles estava preparado para um caso tão violento de homicídio como esse. Então eles acabaram cometendo vários erros nesse estágio inicial das investigações. Primeiro, eles não isolaram a cena do crime. Assim que o sol raiou, centenas de pessoas se reuniram literalmente na cena do crime para ver o que tinha acontecido. Gente pisando e contaminando evidências, sem contar que várias dessas pessoas tiraram fotos e vídeos dos cadáveres e postaram na internet, o que é absurdo e criminoso. A polícia também não teve o cuidado de checar as câmeras de segurança dos lugares onde a Hannah e o David poderiam ter passado. Quem conseguiu aquelas imagens da câmera de segurança anteriores foram jornalistas, mas os policiais mesmo não se deram trabalho nem de olhar nas câmeras de segurança do pier, que ficava super perto do local da praia onde eles foram encontrados. Tava muito claro para todo mundo que a polícia estava sentindo uma pressão gigantesca nas suas costas para conseguir encerrar esse caso, principalmente porque ele tinha explodido na mídia internacional. E desde o começo das investigações, todos os policiais que trabalharam nesse caso, começando pelos policiais da ilha e depois alguns policiais de Bangkok foram levados até a ilha para investigar esse caso específico, eles acreditavam que foram estrangeiros que cometeram esse crime, porque tailandeses nunca poderiam ter cometido este
crime, mas na verdade eles estavam se baseando em apenas evidências circunstanciais, não havia nada até aquele momento que apontasse que foi um estrangeiro. Primeiro eles investigaram um cara chamado Chris, que aparentemente era um dos amigos do David, que estava dividindo o quarto com ele nessa viagem. Ele era um homem loiro, então talvez isso explicasse o cabelo que estava na mão da Hannah, mas até onde eu sei, o exame de DNA nunca foi feito nesse Chris, mas enfim, acreditavam que ele estava metido num triângulo amoroso entre a Hannah e o David, e talvez a Hannah tivesse escolhido o David, e é por isso que ele decidiu matá-los, mas isso, literalmente, a polícia criou essa história, não existe nenhuma evidência que apontasse pro Chris ser um suspeito. Mas depois de uma análise mais detalhada do DNA que foi encontrado no corpo da Hannah, a polícia tailandesa disse que pertencia a 2 homens asiáticos diferentes. Então o Chris, como ele era caucasiano, ele pôde voltar para o seu país. No total, 200 homens da ilha tiveram o DNA coletado para análise, e foi nessa etapa que várias pessoas criticaram a polícia encarregada do caso de usar violência, principalmente com imigrantes. Muitos homens se sentiram até coagidos pela polícia a confessar um crime que eles não tinham cometido só porque eles queriam encontrar logo um culpado. Eu sei que essa frase vai ser do nada, mas assim, rumores começaram nessa mesma época que talvez a máfia tailandesa ou a máfia da ilha estivessem envolvidos com esse caso. Eu vou explicar. A maior parte dos estabelecimentos dessa ilha pertenciam a pouquíssimas famílias. Essas famílias, então, se tornavam extremamente influentes entre os moradores porque eles eram donos de tudo em um lugar meio que sem leis e meio que sem policiais. E a família mais poderosa era a família Tuvichin. O bar que a Hannah e o David frequentaram logo antes deles terem sido assassinados pertencia à família Tuvichin. E logo começaram os rumores que eles arranjaram algum tipo de briga com algum funcionário do bar e que eles foram seguidos depois pro hotel. Só que o mais estranho é que lembra aquela limpadora de praia do começo da história, que foi a pessoa que encontrou os corpos, ficou chocada e saiu correndo para informar o seu chefe? Então, esse tal chefe é o Montriwat Tuvichin, desculpa esse nome é muito difícil, que é um dos cabeças da família. Não só ele foi o primeiro a ligar para a polícia, mas ele também foi visto andando lado a lado com os policiais na cena do crime em um lugar que deveria ser restrito. Então muita gente acabou se perguntando, o que ele tá fazendo aí? Por que ele pode ficar aí e outras pessoas não? Será que ele tá usando da sua influência para talvez contaminar a cena do crime? Porque digamos assim, que ele tem alguma coisa a ver com o crime. Pode ser que ele tivesse ali mexendo nas evidências, que se o DNA dele fosse encontrado em algum tipo de evidência, ele poderia falar que ele estava na cena do crime. E outra coisa super estranha envolvendo essa família é que pouquíssimo tempo depois dos corpos terem sido encontrados, um rapaz jovem chamado Sean postou nas suas redes sociais um pedido de ajuda dizendo: a máfia tailandesa está tentando me matar. O Sean era um jovem músico escocês que ele morava naquela ilha, mas aparentemente ele conhecia o David desde antes. Segundo o Sean, teve um dia que ele estava num bar e aí 2 homens começaram a puxar a conversa com ele. E aí, do nada, eles começaram a acusá-lo de ter matado o David. Um dos homens começou a falar coisas como: você tem sangue nas suas mãos, você vai pendurar hoje. Nós vamos te pendurar, você morre hoje. O Sean saiu correndo do local, só que no caminho ele conseguiu postar aquele post que ele falava que a máfia tailandesa estava correndo atrás dele e também publicou a foto das 2 pessoas. Eram 2 homens. O primeiro deles era aquele tal Montriwat Tuvichin, que era o dono do bar e a primeira pessoa a ter ligado pra polícia, tipo, coincidentemente ele era a mesma pessoa. E o outro homem que estava perseguindo, o Sean, era um policial. Mais tarde, o Sean deu uma entrevista dizendo que acreditava que eles queriam usá-lo de bode expiatório. Queriam que ele fosse responsabilizado pela morte dos turistas porque queriam encobrir outra pessoa. Principalmente porque a narrativa naquela época era que tinha sido um turista, então ele era tipo o bode expiatório perfeito.
Por outro lado, o Sean estava com um corte muito estranho no ombro, que media 2 centímetros de comprimento e era muito parecido com os cortes que foram encontrados no corpo do David. E mais tarde também encontraram alguns pingos de sangue no violão do músico. O Sean falou que esse machucado foi fruto de um acidente anterior e ele nunca foi considerado um suspeito. Por outro lado, a família Tuvicin parecia suspeita aos olhos do mundo. Na Tailândia, é comum que os policiais peçam para que o suspeito do crime faça uma reencenação de como o crime aconteceu, passo a passo. Eles levam o suspeito para a cena do crime e ele precisa dizer exatamente o que ele fez com as vítimas. E é um processo bem aberto. As pessoas, civis, podem ir e observar. Então, algumas semanas depois dos corpos terem sido encontrados, a polícia anunciou que 2 pessoas tinham confessado ao crime. E agora eles poderiam sair e fazer essas reencenações. E o mundo ficaria sabendo, finalmente, quem são esses monstros por trás do assassinato da Hannah e do David. E quando o dia chegou, centenas de pessoas se aglomeraram na Praia Sairi para ver esses supostos assassinos. E muita gente acreditava que eram 2 dos irmãos Tuvicin. Mas quando as portas do carro de polícia se abriram, o pessoal ficou incrédulo ao ver 2 homens baixinhos e magricelos saindo de lá. Eles eram 2 imigrantes birmaneses de 22 anos chamados Zhao Lin e Wai Pyo. Aparentemente, na noite do crime, esses 2 e mais um amigo chamado Mau Mau foram vistos andando de moto próximos à cena do crime. Os 3 foram questionados e apenas o Mau Mau era um imigrante legal, então ele foi liberado sem problema. E os outros 2 ficaram à mercê da polícia, porque eles estavam no país ilegalmente. E é interessante que apenas 24 horas depois desse interrogatório, os 2 confessaram ter assassinado a Hannah e o David. O interrogatório em si foi um assunto muito controverso, porque ele durou horas e a polícia praticamente não conseguia se comunicar com esses 2 homens. Isso porque eles eram estrangeiros, eles não falavam tailandês e na hora da polícia conseguir contratar um tradutor, eles simplesmente foram até uma vendinha do mercado e pegaram um homem que dizia falar birmanês, eu não sei se é birmanês, só que ele praticamente não falava nada, o tradutor precisaria de um tradutor para conseguir traduzir exatamente o que esses 2 estavam contando para a polícia. Os policiais criaram toda uma narrativa que esses 2 homens estavam andando pela praia quando eles viram a Hannah e o David se relacionando na praia. E aí, teoricamente, esses 2 teriam ficado excitados e decidiram que queriam abusar da Hannah. Mas, na verdade, nenhuma evidência foi encontrada de que os 2 tiveram relações, porque nenhum DNA do David foi encontrado na Hannah. A polícia disse que o DNA dos suspeitos correspondia a uma amostra de sêmen retirada do corpo da Hannah e também na amostra de DNA retirada da pá de jardinagem que teria sido a arma do crime. O celular do David também foi encontrado quebrado próximo à casa de um amigo do Zalim. Depois, a polícia forçou os 2 suspeitos a recriarem um assassinato diante de vários jornais locais, que foi uma atitude muito condenada por peritos jurídicos, porque ele poderia prejudicar uma audiência justa durante o julgamento. E todo mundo que viu essa cena falou que era muito estranha, parecia que o tempo todo esses 2 homens olhavam para os policiais para conferir se eles estavam falando a coisa certa, como se os policiais estivessem instruindo o que eles deveriam falar. Só que mais tarde, quando os 2 já tinham sido presos, eles confessaram para um advogado que eles fizeram essas declarações mediante a coação da polícia. Então eles falaram que os policiais tinham os espancado, torturado, que eles tinham ficado nus em um quarto por horas e horas, enquanto eles eram basicamente agredidos. Eles diziam que tinham sido obrigados a confessar e que eles também estavam sendo utilizados de bode expiatório para que esse caso se encerre logo, ou talvez porque a polícia queria acobertar outra pessoa. E o que a defesa dos 2 alegou durante o julgamento que poderia comprovar a inocência deles? Primeiro, e o celular? Como o celular do David teria sido encontrado na casa de um amigo deles? Segundo os 2 homens, eles encontraram casualmente esse celular quando eles estavam andando pela praia.
praia e que eles não sabiam de quem era e levaram para casa. E o DNA não tinha sido um match, o DNA desses dois homens e os resquícios de fluidos que tinham sido encontrados na cena do crime? Segundo a defesa deles, no julgamento, que durou cerca de 18 dias, o teste foi mal conduzido e o DNA foi mal armazenado. Então, os resultados do teste deveriam dar inconclusivos. Outra coisa que provavelmente é a mais contundente é que os dois homens não apresentavam nenhum tipo de machucado logo depois desse crime ter ocorrido. Eles não tinham nenhum hematoma, nenhum corte. E assim, quando você olha pra eles são dois homens pequenos, assim. Imagina, o David tinha vários machucados na mão, como se ele tivesse lutado outra pessoa, e ele era muito maior do que esses dois homens. Eles não teriam nenhum tipo de machucado e eles conseguiram matar duas pessoas, e no dia seguinte, esses dois homens, que tem um nome muito difícil, eu estou tendo dificuldade para lembrar, o Zailin e o YPO, eles foram pro trabalho na manhã seguinte e o chefe deles falou que não viu nada diferente no comportamento deles. Sem contar que a polícia não queria de jeito nenhum que o assassino fosse tailandês. Então a defesa deles dizia que eles estavam sendo usados de bode expiatório. Durante o julgamento, o tribunal ordenou que um novo teste de DNA fosse conduzido. E eles descobriram que o DNA que foi encontrado na pá de jardinagem, que foi teoricamente a arma do crime, não batia com nenhum desses dois homens, o YPO nem o Zaolin. Mesmo com tantas inconsistências, no dia 24 de dezembro de 2015, Zaolin e o YPO foram considerados culpados de assassinar a Hannah e o David e eles foram condenados à morte. Só que em 2020, essa pena foi reduzida de pena de morte para prisão perpétua. Esse veredito foi muito controverso, porque os 3 juízes do caso não queriam aceitar nenhum tipo de atualização, nenhum tipo de novo teste de DNA, e eles também não consideravam que os 2 homens condenados realmente tinham sido torturados para confessar pela polícia. Até a irmã da Hannah se pronunciou contra esse veredito. Quase ninguém acredita que o Zaolin e o YPO realmente foram responsáveis pelo crime. Até porque a polícia tailandesa tem um extenso histórico de incriminar imigrantes ou indivíduos em situação de vulnerabilidade para se livrar de um caso ou acobertar alguém importante. E o pior, essa tragédia foi provavelmente a mais comentada, a morte da Hannah e do David, mas com certeza não foi a última que aconteceu naquela ilha. Muitos turistas morreram depois disso em circunstâncias muito estranhas lá em Koh Tao. Eu não tenho tempo para falar para vocês sobre todos esses casos aqui, mas eu posso criar uma parte 2 desse vídeo contando para vocês. É basicamente por isso que Koh Tao é conhecida por muitos como Ilha da Morte. Existem muitas dúvidas sobre esse caso, tipo, será que a polícia pegou as pessoas certas? Mas será que a máfia tinha alguma coisa a ver com isso? Será que eles são tão importantes naquela ilha, tem tanto dinheiro, tanta influência, que eles conseguiram botar alguma coisa por baixo dos panos? E o que era aquele cabelo loiro na mão da Hannah quando ela foi encontrada, que não batia com nenhum dos suspeitos? Existem muitos questionamentos que provavelmente nunca serão respondidos. Enfim, que horas são? 6h40. Sairei para o aeroporto agora, praticamente. E é isso. Se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados. Eu não, pois dormirei no voo.